Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula no meu canal do YouTube Anatomia com o Professor Carlão. Hoje a nossa videoaula ela é voltada para a neuropsicologia, aonde o tema da nossa videoaula é sobre o estresse. Então nesta videoaula eu vou trabalhar com vocês a definição sobre o estresse, o que é o estresse, o que causa o estresse e o que acontece no nosso organismo quando nós estamos sob o efeito do estresse. E vou também trabalhar um pouco sobre a síndrome de Burnout, que é o estresse denominado aí o estresse do trabalho. Tá? Então nesta videoaula a gente vai entender aí bem sobre esse mal aí, né, que aflige aí uma grande parte da população mundial, que é o estresse. Tudo bem? Espero que vocês gostem da videoaula, espero que vocês entendam e estudem bastante sobre esse assunto e vamos começar então a nossa aula sobre o estresse. Então, definindo o estresse, nós podemos definir que, na verdade, o estresse ele é a soma de respostas físicas e mentais causadas por estímulos externos, que nós chamamos de estressores, e que essas respostas físicas e mentais é que vão permitir ao indivíduo humano, ou no caso também animal, a superar essas exigências do meio ambiente, de acordo com esses estímulos externos. E o desgaste físico e mental causado por esse processo também é amenizado de acordo, né, com esse estresse. Né? Então, nós vemos aí que muitos estímulos podem causar o estresse. Tá? Geralmente, esses estímulos são externos, né? Estressores externos, porém, pode ter alguns estímulos internos que nos causam estresse. Tá? Por exemplo, uma doença crônica com muita dor, né? Um problema de saúde, né? Interno ali, que causa uma alteração fisiológica e física, também pode ser considerado um estressor. Tá? Mas, na maior parte das vezes, os estímulos são externos. E esses estímulos, quando entram no nosso sistema nervoso central, eles vão acionar várias estruturas cerebrais que vão desencadear realmente, necessariamente, porque isso nós vamos ver que o estresse ele é algo natural do organismo humano e do organismo animal, para que a gente possa sim reagir a esses estímulos ameaçadores. Né? Então esses estímulos vão entrar no nosso sistema nervoso central, vão estimular determinadas áreas cerebrais que vão desencadear toda uma resposta fisiológica e também cognitiva, né, emocional, para que a gente possa então reagir, lutar, vencer e superar determinadas exigências, ou seja, resolver os problemas que esse estímulo externo nos causou, tá certo? Quando nós falamos de estressores, nós podemos ter vários tipos de estressores, ou seja, estímulos que causam então o nosso estresse. E esses estressores eles podem ser acontecimentos biográficos críticos, tudo aquilo que acontece com a nossa biografia, né? Então nós podemos ter ali o nascimento de um filho. O nascimento de um filho ele é um estressor, tá? Ele é um estímulo estressor, porque o nascimento de um filho vai causar toda uma alteração, né? Que particularmente o ser humano, né, no caso a mãe principalmente, que é o que mais se afeta, né, por esse nascimento, ela vai começar a analisar tudo que ela vai ter que fazer e tudo que vai acontecer dali para frente. Então isso pode sim causar um estresse nela. A morte súbita de uma pessoa nos causa estresse, acidentes, né, casamento, né, então tudo que acontece biograficamente diretamente, né, conosco. Estressores podem ser estímulos do cotidiano, por exemplo, o peso. Né? Então o peso ele pode ser aí um agente, um estímulo estressor. Né? Se eu emagreço demais, isso pode me estressar. Se eu engordo demais, isso pode me estressar.
Tá? A própria aparência, que também está relacionada com a questão do peso, né? Então a aparência causa um estresse, porque eu queria ser assim, porque eu queria ser assado, porque eu não gosto do meu rosto, eu não gosto do meu cabelo, enfim, né? Então a própria aparência da pessoa pode causar o estresse nela. Problemas de saúde, tanto pessoal quanto de pessoas próximas, também causam esse estresse. Cuidados com a casa, aumentos de preço, problemas financeiros, né? Inclusive agora, né, aproveitando esta aula, é o momento em que nós estamos passando a nível Brasil e a nível mundial, né, não só nós brasileiros, mas a nível mundial, todos nós estamos sobre a influência do estresse. Por quê? Primeiro que surgiu aí essa pandemia, esse vírus, que é uma coisa incerta em relação a não ter cura, não ter vacina, aonde está, né? Como diz, ninguém vê. Então tudo aquilo que ninguém vê, que não pode tocar, causa um certo medo, né? E acaba gerando então esse estresse. Aí entra a questão do problema financeiro, né? Que todos os países que já passaram por isso estão sofrendo, né, uma crise financeira muito grande e não vai ser diferente aqui no nosso país, né? Então isso também causa o estresse, porque nós não sabemos por quanto tempo isso ainda mais vai durar e depois que passar essa pandemia, como que vai ficar, né, a questão financeira, né? Então, pais de família, mães de família aí tendo, né, essa preocupação financeira causada aí por essa pandemia. Uma outra questão relacionada a essa pandemia é a própria questão de tudo bem, eu ainda tenho um emprego, mas até quando eu vou ter emprego? Até quando a empresa vai conseguir me manter? Né? E se eu perder o emprego, como que eu vou conseguir um emprego nessa crise que está? Então, toda essa pandemia está gerando, né, um estresse generalizado na humanidade, não somente aqui, localizado, país Brasil, mas também a nível mundial. E nessas horas que é muito importante a atuação, né, de psicólogos, neuropsicólogos, neurocientistas, pessoas que podem ajudar as outras pessoas a vencer, a passar por essas dificuldades, ok? E nós vamos entender o que todos esses estímulos causam no nosso sistema nervoso, que fazem com que a gente entre então nesse processo de estresse. Lembrando que o estresse ele é algo normal. Toda vez que o ser humano ele entra em contato com algum estímulo ameaçador, vai desencadear toda uma alteração fisiológica e uma alteração mental, ou seja, emocional, cognitiva, que vai fazer com que o indivíduo se prepare para reagir, para tomar uma decisão, para saber o que ele vai fazer, né? O problema é quando esses estímulos estressores permanecem por muito tempo, né? E automaticamente as alterações fisiológicas, alterações cognitivas, emocionais, permanecendo por muito tempo, vão causar problemas físicos e também mentais, né, no indivíduo. Então nós vemos aí vários estudos que demonstram que o estresse crônico leva a uma depressão. Então, nós vamos entender o porquê que isso acontece. Então, uma pessoa com muito tempo estressada, ela pode desencadear, então, aí uma depressão, ok? Além dos outros problemas físicos e fisiológicos que vão aparecendo nessa pessoa sob, né, influenciada pelo estresse. Então é muito importante, pessoal, né, quem está aí assistindo a minha videoaula, é muito importante que a gente tenha uma consciência de que isso é passageiro. Tá? Essa pandemia, essa crise, ela é passageira e nós temos que saber lidar com essa situação. Tá? E temos que nos manter firmes, nos manter conscientes e tranquilos que
nos estressarmos, nos apavorarmos, ficarmos ansiosos, pode piorar a nossa situação. Então nós temos que manter a calma, temos que tomar todos os cuidados possíveis aí, né? E saber lidar com as questões, problemas financeiros, problema de saúde pública, né? Mas e se eu ficar doente? Vai ter hospital para me atender? Vai ter respirador? Eu vou sobreviver? Vai achar a cura até lá? Então, vejam aí que essa pandemia ela está causando toda uma alteração emocional no ser humano. Então, isso é um tipo de estressor, né? Que aparece aí, né? No caso, não tanto entra, agora já entrou no cotidiano, né? No início da pandemia, dos problemas, ele era, né, simplesmente um estressor esporádico, né? Agora ele já se tornou cotidiano, porque nós estamos convivendo com esse problema da pandemia, da paralisação, do isolamento social, da quarentena, dos problemas financeiros, aumento de preços no mercado. Então tudo isso já se tornou cotidiano, né? Então nós temos que saber lidar com isso aí. Um outro tipo de estressor que nós podemos ter também são os traumáticos, né? Então, por exemplo, um acidente muito grave, sequestro, estupro, né? Então tudo isso que causa um trauma, um certo trauma emocional e também físico, tá? Deixando bem claro que estupro, sequestro, acidentes graves, né, causam dois tipos de lesões, tanto mentais quanto físicas, tá? Então isso também vai causar um estresse. E outros tipos de estressores são medicamentos, né, como beta bloqueadores, benzodiazepínicos, corticosteroides, ou seja, corticoides, antihistamínicos, analgésicos, antiparkinsonianos, né? Então, muitas pessoas que têm Parkinson acabam tomando medicamentos para o Parkinson e acabam desencadeando o estresse, né? Então, vejam aí que são vários tipos de estressores. E se nós analisarmos no dia a dia nosso, hoje, né, atual, aí em pleno século XXI, né, nós já estamos aí em 2020 sofrendo influências de muitos estímulos estressores, né? No nosso trabalho, na nossa casa, no nosso cotidiano. Então, muitas coisas estão causando muito estresse na população. E esse estresse prolongado é que acaba surgindo, então, vários problemas físicos, fisiológicos, né? E problemas cognitivos e emocionais, que acabam depois, futuramente, acarretando até o aparecimento de uma depressão, tá? Bom, quais são os problemas causados pelo estresse? Então, quando nós analisamos em relação ao corpo, né, ou seja, corpo fisiológico, nós podemos ter aí dores de cabeça, infecções, porque abaixa o nosso sistema imunológico, tensão muscular, né, porque nós vamos entender que acaba liberando uma grande quantidade de adrenalina, né, que vai para os músculos, distensões musculares, por quê? Porque os músculos estão tensionados, eles estão rígidos, então automaticamente qualquer movimento a mais que o indivíduo faça, ele pode ter uma distensão muscular, porque o músculo está encurtado, ele está contraído. Quando você tenta esticar ele muito rápido, ele acaba sofrendo então uma lesão. Fadiga, ou seja, cansaço, né? Porque como abaixa o nosso sistema imunológico também, os músculos já estão tensionados, e lembrando que nós temos músculos no tórax que estão relacionados com o nosso processo da respiração, então vão causar aí fadigas. Através da imunidade baixa, além de aparecer as infecções, também começam a aparecer irritações na pele, falta de ar, né? E vários outros problemas aí, como gastrite, como esofagite, como faringite, como bronquite, né? Fibromialgia, que é a inflamação dos músculos, tendinite. Então, vários problemas físicos podem aparecer e a gente vai entender o porquê que vai causar isso aí.
Quando nós falamos em relação à nossa mente, ou seja, ao nosso cognitivo, começa então a aparecer preocupações em excesso, raciocínio confuso. Então a pessoa sob o efeito do estresse, ela começa a não conseguir ter um raciocínio adequado para tomar decisões, começa a fazer avaliações erradas das coisas, ela não consegue ter uma avaliação correta, muitos pesadelos justamente pela hiperatividade cerebral, principalmente relacionado ao sistema límbico, envolvendo ali hipocampo, envolvendo o complexo amidalóide, que é a amígdala cerebral, envolvendo a ativação de formação reticular do hipotálamo, então de todo esse eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, que nós vamos trabalhar mais à frente, então acaba dando uma hiperatividade cerebral e gerando então pesadelos, insônias, indecisões, então não consegue tomar uma decisão correta, e negatividade. Então essa negatividade ela já vai entrando aí num processo que gerando então uma depressão. Além disso, nós temos aqui depressão. Então o estresse ele pode desencadear uma depressão, irritabilidade, ou seja, alteração do humor, tá? Uma ansiedade, certo? Então acaba gerando aí também uma ansiedade. Em relação ao comportamento, propensão a acidentes, porque a pessoa ela começa a ficar um pouco menos atenciosa, às atividades que ela faz, então ela pode sofrer mais acidentes. Perca do apetite, ou em algumas pessoas pode aumentar o apetite, desinteresse sexual, e aí a pessoa ela começa a ter alguns comportamentos, como por exemplo, inquietude, ou seja, ela começa a ficar agitada, ter aí uma agitação mental e física, insônia, não consegue dormir direito, e em algumas pessoas, ou seja, na maior parte dos casos, a pessoa ela começa a buscar coisas que o acalmem, ou seja, alcoolismo, tabagismo e até uso de drogas ilícitas ou medicamentosas. E em relação ao emocional, perca de confiança, ansiedade, irritabilidade, depressão, apatia, ou seja, perca da capacidade de demonstrar as emoções, alienação, então, ou seja, a pessoa ela fica alienada, ela fica presa a algo que ela acha que é aquilo ali e ela vai seguir aquilo ali, por um bom tempo, é aquilo ali que ela acredita. Medo. Então, vejam quantas coisas podem acontecer no indivíduo sob o efeito do estresse, tá certo? Então, o que o estresse pode fazer no nosso corpo, Nós já vimos aí algumas coisas, mas aqui tem uma imagem bem legal que dá para vocês observarem. Então, em relação à cabeça, todos os problemas que nós podemos ter ali, Ataques de pânico, problemas de saúde mental, como ansiedade, problemas de sono, dores de cabeça, irritabilidade, tristeza, falta de energia, raiva, depressão, problemas com humor, desatenção. Em relação à pele, problemas de pele, músculos e articulações, então dores, tensões musculares, redução da capacidade da força muscular, também da densidade óssea. Na questão do coração, aí nós vemos aí muitos artigos científicos mostram a ligação direta entre o estresse e problemas cardiológicos, ou cardiovasculares, também relacionados, Então, como aumenta a pressão sanguínea, aumenta o ritmo cardíaco, aumenta o colesterol e aumenta riscos de ataque cardíaco. Em relação ao estômago, dores de estômago, refluxo, náusea, flutuações de peso, ou seja, oscilações de peso, gastrites também podem aparecer aí. Em relação ao pâncreas, nós podemos desencadear diabetes, porque nós vamos entender mais à frente que toda uma estimulação intensa e prolongada do estresse causa um consumo excessivo de energia
e automaticamente o meu fígado, que armazena o açúcar de reserva, acaba liberando uma grande quantidade de açúcar constantemente no sangue, forçando o nosso pâncreas a produzir em maior quantidade constantemente aí a insulina para dar conta do recado, ou seja, dar conta de retirar essa glicose do sangue e levar para as células onde ela precisa realmente ser utilizada. Tá? Então acaba também afetando a parte do pâncreas, podendo gerar uma diabetes. Em relação aos intestinos, pode aparecer vários problemas digestivos, como síndrome do colo irritável, né? Prisão de ventre, enfim, vários problemas aí intestinais. Na questão do sistema reprodutivo, reduz o libido sexual, então pessoas estressadas acabam não tendo muita apetidez, né, sexual, né? Então acaba tendo um pouco de desinteresse sexual, além de causar impotência, tá? Então pode causar aí uma impotência sexual, tá? Principalmente, né, na parte dos homens, né? Relacionado à questão da ereção e tudo mais, né? Aumenta, no caso das mulheres, as dores no período menstrual, ok? Em relação aos homens, aí, além da impotência sexual, pode ocorrer uma baixa produção dos espermatozoides, né, do esperma, tá certo? Em relação ao sistema imunológico, ele reduz a capacidade do sistema imunológico de combater e se recuperar de doenças. Então, automaticamente, o sistema imunológico baixo vai propiciar, né, vai possibilitar aí que o indivíduo acabe adquirindo novas doenças oportunistas. Né? Então ele vai pegar mais resfriados, ele vai pegar, e esses resfriados vão ter mais dificuldade de se curar, podendo desencadear uma pneumonia, enfim, né, outros problemas sendo acarretados aí pela baixa do sistema imunológico, além de processos inflamatórios, infecciosos que vão aparecer com maior frequência. Bom, além de tudo isso, né, de todos esses estressores que nós vimos, nós temos o estresse relacionado ao trabalho, né? E o trabalho, ele é algo que causa muito estresse, né? Então, dependendo do estresse relacionado ao trabalho, o indivíduo ele pode apresentar o absentismo, ou seja, a perca de responsabilidade às suas funções, ok? Elevada rotatividade do pessoal, então isso aqui é muito utilizado na parte da psicologia do trabalho, né? Então, muitas empresas apresentam aí psicólogos, né? E quando você observa que uma empresa apresenta uma rotatividade muito grande, muito alta de funcionários, significa que aquele ambiente é um ambiente estressante de trabalhar, né? E não significa que as pessoas não aguentam e acabam saindo. Às vezes as pessoas não aguentam e acabam pedindo demissão, ou às vezes a pessoa ela começa a entrar em um processo de estresse e aí ela vai começar com isso aqui, ó, absentismo, ou seja, né, não ter mais a responsabilidade, o compromisso com as coisas, incumprimento de horários, problemas disciplinares, assédios, começam a aparecer os assédios, não somente assédio sexual, mas qualquer tipo de assédio, a produtividade vai ser reduzida, acidentes de trabalho, e aí vai aparecer irritabilidade, ansiedade, perturbações do sono que vai desencadear o incumprimento de horários, problemas indisciplinares, falta de atenção, né? Esgotamento. Então, várias coisas podem aparecer. E aí o que acontece? Como acaba o funcionário não sendo mais ativo para a empresa acaba mandando embora. Só que é muito importante que todas as empresas avaliem por que o meu funcionário era bom e agora começou a ficar ruim. O que está acontecendo? Será que o problema é a empresa, é a jornada de trabalho, é o ambiente de trabalho? O que está acontecendo? Então, essa área da psicologia do trabalho, ela é muito importante para organizações de trabalho, né, para empresas, para poder analisar, opa, pera lá, os funcionários de tal setor estão muito estressados, já outros de outro setor estão mais tranquilos. Então, o que está acontecendo? Então, vamos analisar esse setor e vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar, né? Para mudar o ritmo aí e o ambiente de trabalho para que todos os funcionários se sintam, né, sintam-se bem e aptos a trabalhar e gerar produtividade para a empresa, né? E também, automaticamente,
vem a produtividade para a própria pessoa, para o próprio funcionário. Tá? Então é bem importante analisar essa questão aí do estresse relacionado ao trabalho. Então, quais são os principais motivos do estresse no trabalho? Então, foi feita uma pesquisa, né? E 38% é a convivência com chefes e colegas agressivos e mal-humorados. Isso é muito complicado, não somente no trabalho, como em qualquer lugar da sociedade, você estar perto de pessoas agressivas e mal-humoradas. Tá? Isso acaba desencadeando o estresse. Cerca de 23% é excesso de trabalho. Cerca de 18% pressão por resultados. Então, aquela cobrança por meta, vendas, resultados, enfim. Cerca de 11% aí busca da perfeição. Então, a própria pessoa ela busca ser perfeito e acaba entrando no processo de estresse. E cerca de uns 7% aí, mais ou menos, é medo da demissão. Tá? Então, muitas coisas podem estar relacionadas com o estresse no trabalho. Né? Então, não é somente uma ou outra coisa. Tá? Então, a sobrecarga também de trabalho, a responsabilidade também, isso acaba influenciando na geração do estresse relacionado ao trabalho. E através disso, surgiu-se então o termo síndrome de Burnout. Tá? Então, o que é a síndrome de Burnout? Ela é um distúrbio psíquico, né, caracterizado pelo estado de tensão emocional e estresse, que é provocado por condições de trabalho desgastantes. Né? Então, quais são as principais áreas que pode ser enquadrada essa síndrome de Burnout? A área da educação, ou seja, professores, né? Não somente professores de ensino médio, ensino fundamental, como também de ensino superior, tanto público quanto privado. Tá? Área da saúde, enfermeiro, médico. Né? Claro que dentre esses, o que mais entra na síndrome de Burnout é o enfermeiro, técnicos de enfermagem, né? Esses profissionais que ficam mais à frente ali, né, das situações. Né? O médico também ele apresenta síndrome de Burnout, só que claro que em menor quantidade. Né? Assistência social, recursos humanos, agentes penitenciários, bombeiros, policiais e muitas mulheres, né, principalmente nos dias atuais, que enfrentam aí dupla jornada, né? Ou seja, trabalham, daí tem que chegar em casa, cuidar da casa, ou às vezes tem, né, se tiver filho, marido, né, e acabam desenvolvendo então esse transtorno, ok? Esse distúrbio psíquico foi descrito em 1974, né, por um médico americano, né, no caso o médico é o Berger, né? E esse transtorno está registrado no grupo 24 do CID-11, que é uma classificação estatística internacional, né, de doenças e problemas relacionados à saúde, como um dos fatores que influenciam a saúde ou o contato com serviços de saúde, entre os problemas relacionados ao emprego e desemprego. Tá? Então, a síndrome de Burnout ela é algo atual, ela é algo que está aí, né, muito presente, e o índice de crescimento de pessoas com essa síndrome vem aumentando gradativamente mês após mês e ano após ano. Tá? Então, quais são os sintomas da síndrome de Burnout? Então, nós temos ali sintomas físicos e sintomas mentais, emocionais. Né? Então, sintomas físicos, exaustão emocional. Então, a pessoa já chega numa exaustão emocional que ela não consegue mais ter reação a nada. Né? Então, alterações de humor e da memória. Apatia extrema, então a pessoa acaba se tornando apático. Né? Desinteresse pelo trabalho e por lazer, ou seja, é aquela pessoa que chega em casa e ela não consegue nem pegar uma bicicleta para ir andar, para fazer uma academia ou passear, e chega fim de semana ela só quer ficar em casa descansando, dormindo, né? Porque ela já está esgotada. Alteração na memória, fadiga, enxaqueca, dores musculares, distúrbios do sono, cansaço, sudorese em excesso, né? Palpitações, ou seja, alterações aí do ritmo cardíaco, pressão alta, distúrbios gastrointestinais. Então, vejam que vários problemas aí surgem, físicos, surgem através dessa síndrome de Burnout. E em relação ao nosso emocional, nós temos aí irritabilidade, ansiedade, isolamento social, a pessoa acaba se isolando, né? Pessimismo, baixa autoestima, depressão,
Então, é um estresse que desencadeia, que leva à depressão, agressividade, falta de concentração, então, falta de apetite, enfim, vários sintomas vão ocasionando aí, né, vão aparecendo na síndrome de Burnout, tá certo? Então, essa síndrome é uma síndrome que ela tem que ter uma atenção bem assim, clara, né, em relação aos psicólogos, em relação aos neuropsicólogos, para que diminua-se então o índice dessa síndrome de Burnout a nível das pessoas ali, né? Bom, o diagnóstico ele é basicamente clínico e leva em conta todo o levantamento histórico do paciente, né? Isso é o envolvimento em relação ao trabalho, tá? Também é feito respostas psicométricas e questionários baseados na escala Likert, que também ajudam a estabelecer o diagnóstico. E o tratamento é o uso de antidepressivos e psicoterapia. Tá? Então, em alguns casos, só a psicoterapia ela já resolve. Em outros casos, tem que ser a terapia psicológica, né, psicoterapia e antidepressivos também. Atividades físicas regulam, né, ajudam a melhorar aí, e exercícios também de relaxamento também são, né, recomendados para ajudar a controlar os sintomas, tanto físicos quanto emocionais, porque já foi demonstrado em vários artigos científicos que a atividade física, exercício de relaxamento, meditação, oração, enfim, produzem ocitocina, produzem outros neurotransmissores que estimulam áreas do prazer, do bem-estar, né? Além de estimular a produção de analgésicos e anti-inflamatórios naturais pelo próprio sistema nervoso. Tá? Bom, e quais são as bases funcionais do estresse? Como que ocorre o estresse a nível orgânico, a nível cérebro orgânico, né? Então nós temos que entender que todas as informações, quando entram no nosso sistema nervoso central, vão ser analisadas no córtex cerebral. O nosso córtex cerebral é que vai analisar se essas informações são relacionados a um perigo iminente, ou relacionados a um evento traumático, ou o que é. Né? Então, o nosso córtex ele vai analisar isso aí. E a partir disso, essas informações, se tiver uma relevância, né, desse estímulo for relevante a nível córtex cerebral, ele vai estimular o sistema límbico e o sistema nervoso autônomo. Nesse sistema límbico, nós temos aqui o hipocampo e o complexo amidaloide, que é a amígdala cerebral. Tá? Em relação ao sistema nervoso autônomo, nós temos o hipotálamo. E esse hipotálamo é o botão de liga da questão X do estresse. Tá? Porque o que acontece? O hipotálamo ele vai receber uma estimulação de acordo com as informações que foram processadas pelo córtex cerebral e pelo próprio sistema límbico, e se esse estímulo for relacionado a algum perigo, algum trauma, algo que realmente necessite ativar o sistema simpático e algo que necessite ativar todo esse mecanismo de estresse, o hipotálamo vai estimular a hipófise vai estimular a liberação de adenocorticotróficos, que vai cair na corrente sanguínea. Esses adenocorticotróficos vão chegar, né, através da corrente sanguínea, nas glândulas suprarrenais, ou também chamadas de glândulas adrenais, que ficam superiormente, né, em cada rim. E essas glândulas adrenais vão liberar adrenalina e glicocorticoides na corrente sanguínea. E o que essa adrenalina e o glicocorticoide vai fazer? Eles vão aumentar o metabolismo fisiológico, garantindo a reação de alarme. Então, na verdade, o estresse, a resposta fisiológica do estresse, nada mais é do que a ativação do sistema simpático através da liberação de adrenalina e glicocorticoides na corrente sanguínea, que vão aumentar o metabolismo, tanto o metabolismo muscular, quanto o metabolismo cerebral, quanto o metabolismo orgânico de uma maneira geral, ok?
Esse processo é um processo normal no organismo que toda vez que um indivíduo estiver frente a um estímulo perigoso, um estímulo que realmente desencadeie, né, seja relevante aí a um perigo, a um trauma, e que necessite então ativar o sistema simpático, eu vou ativar o sistema simpático. Quer dizer, o meu cérebro vai fazer isso através da estimulação do hipotálamo, e o hipotálamo estimulando então o sistema nervoso autônomo simpático, além da liberação da adrenalina e glicocorticoides. O problema é quando esta reação de alarme, ou seja, esta ativação deste eixo, que a gente chama de eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, né, que é através da glândula adrenal, suprarrenal, quando este eixo hipotálamo, hipófise, adrenal se torna crônico e repetido, tá? Por quê? Por que ele está se tornando crônico e repetido? Porque estímulos estão ativando em excesso o hipotálamo e a amígdala cerebral e desencadeando informações sempre de perigo, sempre de negatividade, sempre de ameaça. Então, automaticamente, se a minha amígdala cerebral estiver hiperestimulada, ela vai desencadear essa alteração, esse estímulo ali no nível de hipotálamo e ativando então esse eixo hipotálamo, hipófise, glândula adrenal. E quando isso se torna crônico e repetitivo, continua-se, e em grande escala, a produção de glicocorticoides, ou seja, é o cortisol, né, que tem a função de regular o estresse. Só que, além disso, aumenta a somatotrofina e corticoides na corrente sanguínea, causando infecções. Por quê? Se eu tenho a produção de glicocorticoides, né, que é o corticoide, cortisol, que aumenta o metabolismo, eu tenho que entender que quanto mais o meu organismo trabalhar, mais eu vou produzir toxinas, mais eu vou produzir restos celulares e mais eu vou acabar forçando o meu sistema imunológico a combater esses problemas que eu mesmo estou causando. Então acaba abaixando o meu sistema imunológico, me deixando propício, né, propenso aí, né, suscetível a adquirir outras doenças. Além disso, o aumento do metabolismo acaba forçando o funcionamento orgânico, desencadeando então alterações celulares nos próprios órgãos, o que vai desencadear uma gastrite, uma bronquite, uma sinusite, uma faringite, uma esofagite, né? Vários problemas aí. Como aumenta a adrenalina, vai aumentar também os batimentos cardíacos. Aumentando os batimentos cardíacos, eu estou forçando o meu coração, estou bombeando mais sangue pelos vasos sanguíneos, eu acabo forçando também a pressão vascular, e se eu tiver algum vaso sanguíneo já meio fraco, ele pode se romper, e se eu tiver algum vaso sanguíneo, tanto no coração quanto em qualquer outra parte do meu corpo, que ele tiver meio entupidinho, ali já vai ocasionar, né, uma lesão, vai formar um coágulo e vai dar um entupimento vascular, causando problemas posteriores, né? Então, tudo isso, todo esse aumento da produção de cortisol, de somatotrofina, de adrenalina, vai prejudicar o meu organismo a longo prazo, ok? Se for um processo normal, como que seria um processo normal? Eu estou frente a um perigo, entrei numa situação de estresse, né, desencadeou todo esse processo aqui do eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, liberou essas substâncias, resolvi o problema? Resolvi. Parou? Acabou? Tranquilo. O meu organismo volta ao normal. Esse eixo hipotálamo, hipófise, adrenal diminui, né, para de funcionar, né, não é que para de funcionar, ele diminui a sua atividade, né, entra em ação agora o sistema parasimpático para restabelecer o sistema, o meu organismo, e eu volto ao normal. Tá? O problema é quando isso continua. Então, quando nós
identificamos que um indivíduo está sob o efeito do estresse, isso já vem de algum tempo. Tá? Então isso já se tornou crônico. Por quê? Começou com um estímulo, começou com 2 estímulos e agora qualquer estímulo está desencadeando a ativação desse eixo hipotálamo, hipófise adrenal, tornando-se crônico. E com o tempo, as glândulas suprarrenais, adrenais, elas acabam se deformando, causando então uma deficiência nessa produção de glicocorticoides e de adrenalina, tá certo? Em relação ao hipotálamo, conexão com o sistema nervoso autônomo, é assim que funciona. Agora nós temos que entender o sistema límbico. O que o hipocampo e a amígdala cerebral têm a ver com o estresse? O que nós temos que entender? Eu disse para vocês que todas as informações vão ser processadas a nível de córtex cerebral. E agora essas informações do córtex cerebral é que vão para o sistema límbico, ou seja, hipocampo e conexão com a amígdala cerebral. Tá? O hipocampo ele está relacionado com informações sobre memória de curto prazo, memória de longo prazo e também eventos ameaçadores. Tá? O que acontece? O hipocampo ele apresenta neurônios com grandes receptores para glicocorticoides. E esses glicocorticoides, ativando esses receptores do hipocampo, inibem a atividade desse eixo HPA, ou seja, hipotálamo, hipófise, adrenal. Tá? A questão é que exposição a estressores repetidos induz um remodelamento dendrítico nesses neurônios do hipocampo, ou seja, eles começam a se deformar, eles começam a modificar a sua forma. E desta maneira, como os neurônios começam a se modificar, a inibição do estresse que era mediada pelo aumento de corticosteroides, que acompanha, todos esses eventos de estresse, começa a diminuir a neurogênese desses neurônios, dificultando então o aprendizado e a memória. Então o que nós temos que entender? Que além de eu ter um problema de aprendizado e memória pela deformação dos neurônios do hipocampo, eu também vou ter o quê? Um problema de analisar essas informações e inibir o estresse, tá? E bloquear o estresse. Porque o que acontece? Toda informação, quando o hipocampo ele recebe, a função dele, e juntamente com a amígdala cerebral, é identificar se essa informação é realmente algo necessário para desencadear o estresse. E qual o nível de estresse eu tenho que desencadear perante a essa informação. Quando esses neurônios do hipocampo não estão funcionando corretamente, ele não consegue ter essa percepção de, para lá, essa informação chegou, essa informação eu já conheço. Não é tão estressante assim não. Relaxa, fica tranquilo, que a gente vai comandar, que a gente vai conduzir aqui a situação. Então o hipocampo ele deixa de fazer isso. Né? E tendo essa alteração dos neurônios hipocampais, automaticamente todo o aprendizado e a memória acabam sendo dificultados. E o aprendizado e a memória é muito importante para que a gente possa entender, aprender e memorizar que uma determinada informação não necessariamente representa o perigo que ela está dizendo que é. Tá? E foi comprovado também que a depressão, ou seja, a diminuição de serotonina no hipocampo, derivado por estresse severo, crônico, dificulta a adaptação desses neurônios, levando a um processo de depressão. Então é aí que a gente começa a entender que o estresse em excesso prejudica os neurônios do hipocampo, que além de dificultar a minha memória e aprendizagem, pode desencadear uma depressão, além de bloquear a reação que eu deveria ter de inibição do estresse. Tá? Então o que acontece? Eventos estressantes, eles vão ter um efeito neurotóxico sobre o hipocampo, ou seja, é muito glicocorticoide chegando ali nos neurônios do hipocampo, que vão acabar deformando esses neurônios, e esses neurônios deformados vai causar todos esses problemas.
depressão, eu posso desenvolver a depressão, eu vou ter problemas de aprendizado e de memória, principalmente de memória de curto prazo, e vou ter dificuldade em fazer o quê? Em analisar aquela informação e inibir o estresse, porque eu já analisei aquela informação, não é tão nociva, não é tão estressante assim. Só que como os neurônios não estão funcionando corretamente, estão deformados, o hipocampo ele não tem essa capacidade de fazer essa análise e inibir o processo, né, do estresse. E antidepressivos, eles aumentam essas neurotransmissões serotoninérgicas ou noradrenérgicas, ou seja, antidepressivos fazem com que mais serotonina e mais noradrenalina cheguem nos neurônios do hipocampo, estimulando esses neurônios do hipocampo, causando uma alteração desses neurônios do hipocampo, fazendo com que eles criem novas conexões sinápticas, melhorando o processo da memória, melhorando o processo do aprendizado e melhorando o processo de identificação da informação e inibição da depressão. Tá? Estudos neuroquímicos e eletrofisiológicos mostraram que o processo de neurogênese do hipocampo, ou seja, o que é neurogênese? É a produção de novos neurônios no hipocampo. E aqui nós temos uma questão. Eu já comentei em vários vídeos que uma grande parte, a maior parte dos neurônios do sistema nervoso central não se regeneram, não criam-se novos neurônios. No hipocampo é uma área, é uma estrutura que ocorre neurogênese, tá? Onde eu consigo produzir novos neurônios. Tá? E esses novos neurônios vão gerar neurônios funcionais. E esses neurônios funcionais vai repor a perca dos outros neurônios que morreram, conferindo então assim uma maior plasticidade neural no hipocampo. E esses neurônios novos, como estão modificados, eles são mais suscetíveis a sofrerem a LTP, potencialização de longa duração. E isso é um processo muito importante que acontece nos neurônios do hipocampo através da influência da serotonina no processo de memorização. Tá? Então, esse fenômeno é relacionado ao aprendizado e à memória. E acontecendo isso, né, a gente vê que quanto mais serotonina, mais noradrenalina chegar no hipocampo, mais ocorre o quê? A LTP. Mais o meu hipocampo vai aprender e vai memorizar. E quanto mais eu aprendo e mais eu memorizo, mais eu tenho a capacidade de inibir o processo de estresse. Mais eu tenho a capacidade de analisar aquela informação e entender, pera lá, essa informação, eu já tenho aqui, eu já aprendi que quando acontece isso, eu tenho que tomar esse tipo de decisão, ok? O estresse, ele pode inibir a neurogênese, tá? Ele pode e vai inibir a neurogênese. Por quê? Porque o aumento de glicocorticoides inibe o processo de neurogênese, tá? E desta maneira prejudica a aquisição e a consolidação de informações, ou seja, de respostas adaptativas que facilitariam o desempenho do hipocampo frente a estressores subsequentes. Tá? Então, ou seja, o aumento de glicocorticoides diminui a neurogênese, impede a produção de novos neurônios e a modificação e a criação de novas conexões sinápticas desses neurônios, prejudicando então o processo de aprendizado e memória e dificultando então a capacidade do hipocampo de analisar as informações estressoras que entram e inibindo assim o processo de estresse. Tá? Além disso, o hipocampo ele sofre alterações pela amígdala cerebral, porque a amígdala cerebral ela tem a função de elaborar respostas emocionais frente a ameaças. Atribui significado positivo ou negativo para as informações, para novas experiências. E além disso, ela modula todos os processos neuroplásticos, né, do hipocampo, envolvidos com o processamento de informações, principalmente durante situações de estresse. Tá? Então, o que acontece? A hiperatividade da amígdala cerebral
pode estar relacionado ao desenvolvimento das desordens afetivas, facilitando a consolidação de memórias aversivas. O que seria isso? Quanto mais hiperativo a amígdala tiver, mais ela vai entender que qualquer estímulo é negativo, é aversivo. E automaticamente ela vai enviar essa informação para o hipocampo e o hipocampo vai gravá-la para lá. Essa informação entrou, a amígdala me disse que é negativo. Pronto, estresse. Tá? Então, a hiperatividade da amígdala cerebral acaba forçando o hipocampo a analisar que toda informação que chegou ali é uma informação negativa, é uma informação ameaçadora, é uma informação nociva, perigosa. Então, eu vou desencadear o estresse. Eu sempre vou estar desencadeando o estresse. E já foi comprovado que pessoas estressadas apresentam a amígdala cerebral hiperativada. Por quê? Porque eu tenho uma hiperestimulação de neurotransmissores ativando a amígdala cerebral e, em contrapartida, dificultando ali, criando memórias aversivas, ou seja, memórias negativas a nível do hipocampo, ok? E o hipocampo também está relacionado com a serotonina, através, vindas lá do núcleo mediano da RAF, que faz parte da formação reticular. Então significa que todas essas projeções de serotonina que vêm desse núcleo mediano da RAF são responsáveis por uma adaptação ao estresse repetido. O que eles fazem? Elas conseguem desconectar todas as memórias aversivas que eu já aprendi com as suas consequências comportamentais. Então, quanto mais serotonina eu consigo enviar para o hipocampo, mais eu crio novos neurônios. Primeiro. Segundo, mais eu crio conexões novas. Terceiro, mais eu consigo bloquear ou desconectar aquelas informações, aquelas conexões de informações de consequências negativas, aversivas que eu tinha a nível do hipocampo. Tá? Então elas conseguem diminuir, elas conseguem atenuar, aumentar a formação de memórias relacionadas ao medo. E diminuindo assim as respostas do hipocampo a eventos ameaçadores. O que significa isso? Quanto mais memórias eu conseguir ter relacionado ao medo, mais eu consigo analisar uma informação e aí eu consigo, essa informação aqui não desencadeia, não tem tanto medo assim. Então, vamos diminuir as respostas aí fisiológicas a nível de estresse. Agora, quanto menos memórias eu tiver relacionadas ao medo, mais essas informações novas que entrarem vão desencadear uma reação do meu hipocampo, mostrando, eu não conheço essa informação, não sei o que é, me parece que é perigosa, tá, vamos desencadear o estresse, depois a gente analisa o que acontece. Tá? O estresse intenso vai diminuir a atividade de receptores de serotonina nesses neurônios do hipocampo, mediados por quem? Pelo glicocorticoide. Então, olha só que interessante. Os glicocorticoides, além de serem neurotóxicos para os neurônios do hipocampo, diminuem a atividade dos receptores de serotonina desses neurônios do hipocampo. Ou seja, além de deformar, de destruir os neurônios do hipocampo, eles fazem com que a serotonina não estimule os neurônios do hipocampo. Então, automaticamente, o hipocampo ele não consegue detectar aquela informação e analisar corretamente se essa informação é necessário ou não o desencadear de toda alteração fisiológica para o estresse. Tá ok? E dessa maneira, então, esses glicocorticoides dificultam a adaptação ao estresse crônico e automaticamente predispõe o desenvolvimento de depressão. Tá? E aí nós entramos com as drogas antidepressivas. Então essas drogas antidepressivas elas aumentam com o tempo
a atuação da serotonina nos neurônios do hipocampo, diminuindo ou até revertendo por completo este quadro de estresse e de depressão. Tá? Então aqui a gente vê que todas as informações quando entram, elas vão ser processadas no córtex cerebral. Só que quem vai determinar é o hipocampo e a amígdala cerebral. Se o hipocampo não estiver ativo, primeiro, eu não vou ter memória, eu vou ter dificuldade de memória. Tanto de memória de curto prazo, aprendizado, quanto de evocação de memórias de longo prazo. Segundo, o aumento da produção de glicocorticoides, além de causar esse efeito neurotóxico nos neurônios do hipocampo, diminuem a ativação dos próprios neurônios pela serotonina. Então os neurônios do hipocampo eles vão ficar basicamente inertes. E dessa maneira, o hipocampo ele não consegue identificar. Quem que vai identificar essas informações? A amígdala cerebral. E a amígdala cerebral vai estar hiperestimulada. Então a amígdala vai dizer o seguinte: não, é perigoso, não, é perigoso, não, é perigoso, porque ela está hiperativada. Só que o hipocampo, ele poderia falar assim, não, pera lá, mas essa informação você está falando que é negativa, que é perigosa, mas não é, eu tenho essa memória aqui, não é não. Só que o hipocampo não está funcionando direito. Ele não está conseguindo bloquear, inibir esse processo de estresse. Automaticamente, o que vai acontecer? A amígdala vai estimular diretamente o hipotálamo, que estimula a hipófise, que estimula a glândula suprarrenal a produzir constantemente e por um longo tempo adrenalina, glicocorticoides, somatotrofina e por aí vai, desencadeando todas as alterações fisiológicas e emocionais no nosso organismo. Tá ok, pessoal? Bom, pessoal, então, por aqui eu encerro essa aula sobre o estresse, onde eu comecei falando sobre a sua definição, falei sobre os tipos de estressores, falei também do estresse relacionado ao trabalho, né, especificamente a síndrome de Burnout, e também falei agora, por último, de toda essa neurobiologia. Quais são as áreas que estão relacionadas com o estresse, né? E para possível desenvolvimento da depressão, né? E aí nós vimos que é uma hipo, né? Baixa atividade do hipocampo e uma hiperatividade da amígdala cerebral, ok? Que acaba desencadeando a ativação de tudo, né? Ou seja, do eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, tá certo? Então essas são as bases funcionais do estresse e essa foi a aula sobre o estresse. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, tenham aproveitado esta aula. Não deixem de fazer as anotações, não deixem de anotar aí as suas dúvidas e deixem seus comentários na descrição do vídeo que eu estarei respondendo a todos. Dúvidas, questionamentos, sugestões, reclamações, elogios, eu estarei respondendo a todos assim que possível. Então eu desejo a todos bons estudos, um ótimo aproveitamento desta aula e nos vemos numa próxima aula, futuramente aí, no nosso canal do YouTube Anatomia com o Professor Carlão. Então um grande abraço a todos, ótimos estudos e até mais.